Nessa aula você vai aprender o que são ambientes. Basicamente a Microsoft lançou essa funcionalidade não só para atender os requisitos de organização de automações de fluxos dentro do Power Automate. Isso também funciona para quando a gente está trabalhando com soluções na Power Platform no geral. Então, se por exemplo, eu tenho um aplicativo que eu preciso trabalhar, eu coloco dentro de solução, coloco dentro do ambiente e eu também vou conseguir ver esse aplicativo se eu for dentro do Power Automate, na parte de soluções, na parte de ambientes. E mais ou menos como que funciona. Nessa primeira aula a gente vai entender o que são ambientes e na próxima a gente vai entender então o que são as soluções. Basicamente os ambientes, eles são formas que a Microsoft encontrou de você organizar as informações. Por exemplo, você normalmente quando você está trabalhando numa empresa, ou até mesmo quando você tem um computador, a empresa ela coloca, te dá o computador para você trabalhar ou você compra o seu computador e você precisa colocar seu usuário e senha para você ter acesso a todo o conteúdo que tem no seu usuário dentro daquele computador, seja um computador ou seja um notebook. É mais ou menos a mesma funcionalidade que dentro de ambientes. Ambiente fica no lado direito. Então, os ambientes eles são como se fossem organizadores de credenciais, de seguranças diferentes, permissões diferentes. E esses ambientes eles podem ser organizados, eles podem ser gerenciados pela Power Platform, admin.powerplatform.com. A gente não vai entrar no mérito por enquanto de como você pode gerenciar os seus ambientes, mas a ideia é que você consiga abrir a seu usuário e senha como se fosse nesse sentido, organizando por produção, por ambiente de teste, por ambiente de desenvolvimento. Por que a gente tem essa separação? Porque pensa num exemplo do Power Automate. Toda vez que você está trabalhando com fluxo, você publicou, tá funcionando lá. Na hora que você deu o editar, você começa a mexer e você dá um salvar, ele automaticamente está publicado. É diferente de um aplicativo no Power Apps, onde você tem a funcionalidade de salvar, mas ainda não colocar em publicação, não liberar para todo mundo fazer a utilização daquele aplicativo. A partir do momento que você publicou um aplicativo, salvou o fluxo dentro do Power Automate, ele automaticamente está publicado na nova versão. Então, se tem algum bug, se tem alguma falha, algum teste que você precisa fazer, você não vai conseguir simular numa versão antiga, não consegue restaurar por enquanto. Então, é bem complicado isso. E é por isso que a gente divide por ambientes. Né? Então, o que é recomendado? Ter 3 ambientes: ambiente de produção, ambiente de testes e ambiente de desenvolvimento. Quando você está em desenvolvimento, você nunca fica mexendo em produção. Você terminou de desenvolvimento, você migra para o testes, aprovou de teste, você joga para produção. Aí o que acontece? Para você dividir entre ambientes, a gente vai ver a parte de soluções, né, como que você pode organizar, mas o que é legal, se eu estou trabalhando com desenvolvimento, eu não preciso ter acesso no ambiente de produção. Mas vamos supor que eu só trabalho dentro do ambiente de produção. Eu seleciono o ambiente de produção e eu tenho acesso a todas as automações que estão em produção e não estou mexendo em desenvolvimento. Então, os ambientes, eles são como se fosse o nosso usuário e senha, que a gente tem as permissões exclusivas e também é legal que você consegue organizar melhor a sua estrutura da sua empresa.